Está começando para você mais um podcast, Nossa Luta. Nossa luta não é fácil. E hoje eu recebo aqui um dos caras que movimenta o nosso movimento, ficou meio dúbio, né? Movimento, o nosso movimento. É um cara muito especial, eu tenho a honra de recebê-lo aqui para a gente poder bater um papo e contar um pouco da história desse cara que é um cara muito especial mesmo, vocês vão entender. Estamos aqui diretamente, eu, Joel de Almeida, apresentando esse programa, diretamente dos estúdios da Zumbi dos Palmares, Universidade Zumbi dos Palmares. Hoje eu vou falar com o Brão, um dos maiores produtores do samba. Um cara muito referência mesmo. Vocês vão ouvir um pouquinho da história dele e conhecer um pouquinho mais desse rapaz aqui que eu tenho muita admiração. Seja bem-vindo, Brão. Pô, meu irmão, que honra, satisfação. Eu agradeço a sua presença, agradeço mesmo, de verdade. Pô, extrair um pouquinho dessa sua história vai ser muito bacana. E quem tiver Sei coisas absurdas ao meu respeito, hein? Não, você que vai falar, eu não vou falar nada, eu não vou nem perguntar. Bom, eu fico muito feliz em recebê-lo aqui, poder absorver um pouco mais dessa sua história, que é muito bacana. Você é um cara que fortalece muito o nosso movimento, a gente sabe disso. E bater um papo com você vai ser muito especial aqui no nosso podcast, certo? Quero começar já perguntando sobre família. Pô, bora. Isso é muito importante. O Brão, família, hoje. Cara, eu sou... É até redundante falar assim, né, de família. Eu sou 100% família, eu sou muito apegado à minha família. Certo. Eu não troco nada, nenhum tipo de passeio, nenhum rolê, do que tá fazendo um churrasco com a minha família. Os meus sabem disso, eu sou muito família, cara. Criança, legal, muito apegado. Legal. E hoje a sua família constitui de que forma? Esposa, quantos filhos? Cara, a minha esposa não é a mãe do meu filho, né? Certo. Até porque meu filho tem 26 anos de idade. Pô, já é um... meu filhão tá aí, meu Bacuri, meu guerreiro Bacuri. Legal. Grande guerreiro. Legal, você tem netos Lição já? de vida, tem uma netinha, Valentina. Valentina, legal, Brão. E o Brão nasceu aonde? Cara, eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Qual região que o Brão nasci em São Paulo mesmo. Nasci na Vila Maria, na verdade, né? Vila Maria não, desculpa, fiz confusão. Nasci na Moca, Hospital Ana Nelly. Ana Nelly. Cresceu ali naquela região? Aí, Zona Leste. Zona Leste. Nascido Zona Leste, criado Zona Leste. Muita gente pensa que eu sou da Zona Norte por conta de um período longo no Estação São Jorge, Maria Zélia, certo. Mas eu sou Zona Leste. Zona Leste, original da Leste. Queria saber um pouco mais dessa sua história dentro dessa produção que você faz, musical hoje dentro do samba. Eu sei que você também trabalha dentro de umas outras áreas também. Certo. Mas vamos falar do samba, que é uma linha que você abraçou. Sim. E eu queria entender um pouco mais sobre isso. Quando começou essa história? Cara, na verdade o samba ele já corre nas minhas veias. Desde criança eu devo essa herança à minha tia Nil, né, que sempre colocava discos, Roberto Ribeiro, Almig Neto, Cartola, Fundo de Quintal. Boa, né, e a gente ouvia isso porque nós somos de uma geração, você também, que nós não escolhíamos o que nós íamos ouvir. Era o que estava lá no rádio. E ninguém tinha coragem de meter a mãozona e trocar. Tá maluco? Então eu cresci ouvindo aquilo ali, devo muito isso à minha tia Nil. Sou apaixonado pela tia Nil, como se fosse minha mãe também, né? Legal, cara. Meu pai também sempre curtiu muito samba. E eu cresci nessa, de reunião de família na cozinha. A casa podia ser grande o que for, mas a cozinha era a essência, né? Legal, cara, legal. E ouvindo samba desde pequeno a partir dali. Referências, né? Referências que a gente jamais vai esquecer. Eu também cresci num ambiente onde as pessoas ouviam muito samba. Não só samba, como MPB também, que na época era uma legião assim, muito bacana e extensa também. A música era uma extensão de outro, um ritmo uma extensão do outro. Sim. O samba, todos esses que fizeram no passado o MPB, eles fizeram samba também. Sim, todos os artistas. Porque o samba ele é o nosso ritmo principal. E ter você inserido como empresário da noite, né, cara? Empresário especificamente do universo do samba. Olha, quando eu entrei pro mundo do samba, sempre curti desde criança e tal. Quando eu comecei a me envolver com o samba, de fato, uma roda de samba, foi através de um convite de um grande amigo meu, irmão, que eu tenho amizade há 35 anos, que é o Leandro Cafofo. Certo. Tá comigo até hoje. A gente trabalha junto, faz um monte de coisa junto. E a gente já era amigo desde a 4ª série. E lá no Jardim Marília, zona de São Paulo, hoje é o pagode do Cafofo, né? Há 22 anos é o pagode do Cafofo. Mas antes de se tornar pagode do Cafofo, nós já tínhamos ali os amigos se reunindo, casa da Dona Tereza, Dona Cida, do Tutu.
que rolava o samba. Tinha um bar de seu finado Levino, e rolava o samba lá. Quando foi mais ou menos em 2012, acho que foi isso, 2012 mais ou menos, nós fazíamos o samba lá sem pretensão e começava a encher de gente. Só que nós ficávamos incomodados porque a galera ficava parada, a gente ficava batendo papo, contando piada, bebendo, falava de futebol e a galera ia aí, o samba, o samba, o samba. Gente, vamos oficializar o samba de 15 em 15 dias para avisar o povo e nessa semana do meio a gente vamos fazer descontraído sem essa responsabilidade com o público, né? Certo. E aí começamos dessa maneira. Surgiu a ideia de colocar um nome. Pô, a gente tem que ter um nome. Aí um amigo nosso, Fabinho, isso 2012. Na época tinha aquele lance do Cacete e Planeta, o Cafofo do Osama Bin Laden. Aí o Cafofo do Osama. Tinha. Aí o Fabinho falou, pô, por que a gente não coloca pagode do Cafofo? Que a gente falava que lá era nosso Cafofo do Osama e tal. E aí ficou... Sou um dos fundadores, junto com vários outros amigos também, que se eu for falar o nome de todo mundo aqui, é muita gente, né? Muita gente. E, pô, foram muitos anos lá. 2002, perdão, Cafofo 2002. 2002. 2002. Isso que iniciou a sua trajetória dentro da produção? Dentro do amante do samba, de estar na roda de samba, de viver aquilo, aquela emoção, de chorar, né? Era uma época que a gente chorava de emoção numa roda de samba. Hoje em dia eu vejo pouco disso, da galera se emocionar, ainda tem, mas é de raro, né? E o Cafofo foi realmente uma essência muito forte. 90% era fundo de quintal. A roda de samba a gente só cantava fundo de quintal. Aí introduzia Escola, né? Né? Cartola, mas fundo de quintal era Escola. Era a escola. Porque quando você fala de fundo de quintal, você está falando de vários artistas que saíram de lá. Sim. Jorge Aragão, Sim. Almir Neto, Sim. Sombrinha, Arlindo Cruz, Kleber Augusto. Meu... Sim, Sereno, Neuci, todos eles. Escola. A cartilha, né? Cartilha é o fundo de quintal. E as nossas referências dentro da nossa geração, o fundo de quintal eu acho que é a base de tudo, pelo menos dentro. Eu sou um cara não tão jovem assim, mas mas também não sou tão velho assim, certo? Aí. Eu tô na faixa etária aí dos 40 e pouco, então a minha base foi o fundo de quintal, igual a sua. Igual a sua. Mas eu via Cartola, eu via Martinho da Vila. Sim, que eram os caras mais isolados, mas o fundo de quintal vindo com aquela linha de grupo, cheio dessa rapaziada, com aquele samba maravilhoso. Né? Pô, é um negócio sensacional. Absurdo. Escola. E lá no Cafofo nós vivíamos muito essa coisa do fundo de quintal, assim, o lado B do fundo, sabe? E lá tinha uma essência muito legal que nós não inventava muito. Era aquele arroz com feijão temperadinho, seguia ali original e bem feito. Não tinha muito break, era retinho. Mas era uma coisa de louco. Vinha gente de todo lugar, cara. Zona Sul, Zona Norte, ia pra lá. Pegou. Isso retificando, 2002. Quando foi, respondendo a sua outra pergunta, né? Quando eu iniciei sobre trabalhando com eventos. Trabalhando com produção e fazendo 2012. Como surgiu isso, essa ideia? Como aconteceu? Vou te falar como aconteceu. Tinha um pagode lá na Penha, chamado Parada 93. Certo. Eu frequentava lá de vez em quando, trabalhava com marcenaria na época. Saía da marcenaria, solteirão e tal, passava lá pra tomar com os parceiros. Tinha a rapaziada do grupo Virou Brasil, tudo gente boa, a gente ia lá, tomava uma, beleza. E eu conhecia muitas pessoas e convidava pra ir pra lá e tudo mais. O Paulinho, que era o proprietário desse barzinho, um barzinho pequeno, um barzinho cabia 80 pessoas no máximo. Certo. O Paulinho falou pra mim, Brão, você conhece uma par de gente, cara. Vamos fazer alguma coisa aqui numa sexta-feira, você chama os parceiros pra fazer um samba, a gente faz um churrasco, eu ajudo com o churrasco, e eu te dou a portaria. O que é da portaria, você combina com os caras aí, beleza. Eu falei, cara, será que isso vai dar certo e tal? Eu falei, vou tentar, né? Foi casual, então. Tentar. Aí conversei com os caras, combinei um valorzinho mínimo, criamos um nome para a roda de samba, chamado Tomando Partido, que era eu, Marquinho Jaca, Ricardinho do violão lá do Olaria, do Terreiro de Compositores, Ricardinho, finado Hélio Rubi, uma pá de malandro. Pô, vamos lá tirar essa onda. E eu combinei, se eu não me engano, na época era R$50, que eu combinei com cada um. Na minha cabeça,
ia bastante gente, ia pagar a entrada, eu ia pagar todo mundo, ia sobrar um dinheiro pra mim. Certo. Pô, tudo certo. Só que não. Tirei o meu. Eu lembro que eu havia recebido o meu vale da marcenaria. Certo. Aí eu tive que. Aí tava no bolso. Aí eu tive que tirar do meu bolso, pagar todo mundo. Fui outra sexta-feira, tomando fumo. Fui na outra, tomando um ré. Eu falei, vou parar, cara. Vou parar. E a minha esposa, a minha namorada na época, né? Comecei a namorar com ela e tal. Ela falou assim: não, não para não. Não é isso que você quer? Você não tá gostando? Tenta, continua. Incentivou. Aí eu falei, cara, já sei, eu vou tentar uma atração. Então, ó, vai fazer 13, 14 anos que eu trabalho com isso. A minha primeira atração foi o grupo JB Samba. JB. JB Samba. Eu tenho contato com o Rui, que hoje, né, meu amigo e Isso lá tal. na Praia Grande. Aí eu conversei com o Rui, eu gostava muito do JB, né? Fiz o JB, foi legal, já deu certo. Deu coro. Me empolguei. No outro mês eu fiz o Só Preto Sem Preconceito. Aí lotou. Fazia tempo que não via pra São Paulo, Aí aquela lotou. coisa. E os caras, o quê? Só preto? Eu falei, mano, só preto e tal. Aí levei o Só Preto. Foi o meu segundo artista, vamos Pô, dizer que assim, legal, né? Cara. Você começou com o pé direito. Cara, Começou com uma rapaziada bacana. começou a dar certo, aí eu comecei a criar coletividade, né? Usar aquilo como referência. Certo. Começou por aí. Começou por aí, esse foi o início. Certo. Bacana, Brão. Eu vejo vários eventos seu acontecendo e eu fico admirado como você tem a facilidade de fazer acontecer assim simultaneamente até 2, 3 eventos no mesmo dia ou na mesma semana. E que não é fácil, eu sei que não é. Eu trabalho com produção também, eu sei que não é fácil. Mas a sua desenvoltura dentro desse nosso universo é muito bacana. E as relações que você criou também com cada artista, com cada cara que são seus amigos. A primeira oportunidade que eu tive de te conhecer foi no churrasco. Foi quem te apresentou, quem me apresentou para você foi o Sérgio Madureira. Então, assim, as relações que você criou e estabeleceu é muito legal. Sim. Eu vejo todo mundo te tratar como amigo, vários artistas assim que eu admiro, tenho admiração, e eu vejo trocando ideia contigo, assim, falo, puta, que legal essa relação. Quando eu crescer, eu quero ser assim também. Não faz isso, não. Quando eu crescer, eu quero ser assim também. Você não trabalha só também com a produção, você faz uma produção executiva também, né? Sim. Tive a honra de ser convidado para cuidar de algumas produções executivas de gravações de audiovisual, né? Legal. O último trabalho que eu contribuí foi do Thiago Bispo. Bacana. Que tá com a minha parceirona, Adriana Muniz, ela, Brão, quero gravar lá na Marina, que é um local que nós fazemos alguns eventos de vez em quando em São Vicente. Legal. Poxa, queria gravar lá e já entrei em contato com o Beto Camara, mandar um beijão pra eles. Marina, é muito legal o espaço. Na hora, toparam e fomos pra lá. Falei, Muniz, ela, Brão, quem que eu chamo pra filmar? Eu falei, chamo o Guma. Chamo o Guma. Guma, monstro. Monstruoso. Bom pra caramba, atencioso. Guma foi lá, levou a equipe. Cara, foi incrível. O trabalho ficou lindo. Esse foi o último. O penúltimo foi um trabalho que me emocionou muito também. Que eu tive o prazer de fazer a produção executiva da gravação do audiovisual do grupo Casa Nossa. Casa Nossa. Uma puta responsabilidade, porque a construção desse audiovisual, a produção é do Biravaí. Simplesmente Senhor Biravaí. Os convidados, Turma do Pagode, Doce Encontro, era para estar o Molejo também. Sim. Mas o Molejo, infelizmente, Anderson Leonardo não estava bem, né? Veio a falecer e tal. Grande, excepcional, parceirão, ele era para participar também. Exalta Cana, foram vários convidados. Tá legal, cara. E nós gravamos na quadra do Império de Casa Verde. Aqui na Zona Norte. Tetinha liberou lá a quadra. Né? Marcelo Chefia tem uma coletividade muito boa com ele. E gravamos lá, mas ficou um trabalho muito bonito, cara. Uma mega estrutura, algo desafiador. E foi incrível. Já tem, inclusive, a música que o Casa Nossa gravou com Doce Encontro, composição do Leandro Learte, Casinha e Luar, tá batendo 3 dias consecutivos, primeiro lugar nas mais pedidas da Transcontinental. Cara, o Leandro tem uma mão muito mágica pra isso. Ele é um cara sensacional. O Leandro tem uma admiração muito grande por ele. É um cara que, putz, eu aprendi muito com a rapaziada do Arte Popular. Fiz produção pros caras. Legal. E eu convivi muito com eles. E o Leandro, assim, ele é um cara diferenciado. Ele é um cara realmente diferenciado. Diferenciado mesmo. Ele
come música, ele dorme música, ele acorda Respira, música, né? ele respira música. É um cara que nasceu pra isso. Ele tem umas ideias que às vezes a galera meio que não Não entende. entende, porque ele é ET. Ele é além, né? Ele é fora do Ele é normal, além ele vai do além tempo, disso, né? Ele é além além. do Parece que ele já tá lá em 2000 e 300 e a gente tá É, aqui cara, é ainda. impressionante, mano. É bem isso É o mesmo. bruxo, cara. bruxo Ele da é um música. Bruxo, ele é um bruxo da música, ele é terrível. Ele é, cara. Ele é terrível. Ele é Um abraço pro demais. Leandro Learte, Sim. um grande parceiro, assim. Eu devo muito a essa rapaziada, todos eles. Eu quero mandar um abraço para todos eles. Que eu aprendi muito produzindo os caras, convivendo com ele, com eles todos. E, enfim, o Leandro, eu tenho um carinho muito especial por ele. Ô, Bruno, de todos os artistas que você já produziu, que foram vários aqui, tem uma lista aqui monstruosa. Qual que você teve mais dificuldade? Dificuldade em que sentido? Dificuldade de Pra contratar, pra produzir, chegar, para produzir, fazer a produção. Se você teve tipo assim, sei lá, uma dificuldade, alguma coisa que aconteceu, enfim, qual Olha, foi? nós temos todo tipo de história que você possa Certo, imaginar, eu queria né? ouvir uma sua, uma ou duas ou três, fica à vontade. Olha, eu vou ser sincero com você, cara. Eu nunca tive muita dificuldade sobre os trabalhos. Cada um trabalha de um jeito, né? Tem uma produção, uma pré-produção por trás disso tudo que envolve muita coisa, né? Acho que o artista que eu tive um pouquinho, que foi um pouquinho mais desafiador, até pela grandeza, foi a Alcione. É um dos aniversários do Estação São Jorge, uma casa que eu comecei. Pô, Estação São Jorge deixa muita saudade. A casa Lá eu fiz aconchegante, muito cara, artista assim, ali, tive o um prazer, espaço né? muito bacana. Eu entrei ali numa parceria junto com meu parceiro Binho para fazer um pagode de sexta-feira. Binho do Maria Zélia. É, o Binho do Maria Zélia. Binho é Gente meu boa, professor, cara, você é gente boa. louco. Binho é sensacional. Ele me deu essa oportunidade pra gente estar fazendo junto um pagode lá. Eu já passou essa época do Parada, e tinha um Varanda Bar que eu também fazia. E eu fiz um aniversário meu no Estação São Jorge, num sábado. Chamei alguns convidados, na época o Maurílio, a Yara, o Naninha, o Royce, né? Amigos assim mais próximos. E bombou, fiz uma divulgação monstruosa e bombou. Aí chamou a atenção do dono da casa, né? Dos proprietários. Aí eles falaram, pô, e aí, cara, vamos fazer mais coisa junto e tal. E nessa desse pagode que eu tinha com o Binho, eu comecei a me importar com os outros dias da casa também. Porque se os outros dias não forem bacana, no dia que eu tô lá também não vai ser, né, cara? Eu comecei a ajudar em outras situações. E acabou que eu fui convidado para ser gerente do Estação São Jorge. E me tornei sócio, né? Com uma parceria boa, uma porcentagem, me tornei sócio da casa. E fiz muitos shows lá. E respondendo da questão da Alcione, Certo. a dificuldade que eu considerei desafiador foi porque é uma banda diferente. Diferente de tudo, né? São outro calibre de músico. outro nível. É um outro pianista, é um outro Sim, baterista. É um nível muito. Pô, Alcione, cara. Né? E aí eu fiquei nervoso. Eu falei, caramba, Alcione, cara. É, o meu parceiro Polim. Pô, Polim Milianos. Meu professor também. Eu queria mandar um abraço pra esse negrão Pô. aí, que é meu professor. A gente fala direto. É meu irmão, meu pai, meu mestre. Porém, é meu mestre. Polim meu também. parceiro. O Polim, eu falei, Polim, eu já fiz quase todo mundo aqui no Estação São Jorge, cara. Vai ser aniversário da casa. Eu tenho que vir com alguém. E ele, tranquilo, né? Já fez todo mundo, Roberto Carlos, não sei o que. Tá. Aí ele, pô, por que você não traz Alcione? Eu falei, Alcione, Polim, Se tá liga, maluco? Se tu fazer Alcione, vai ficar um ano trabalhando de desse graça. tipo aí, ele é desse Ele, tipo. não, vamos conversar com a Marrom, vamos bater um papo, explicar pra ela. Eu falei, mas a Alcione não fazia nunca fez essas casas menores, né? sim. Só grandes palcos. Sim. Eu falei, não, Poli, você tá viajando. Não vai dar certo Ele, isso. não, peraí, catou o celular. Pegou o celular. Falou com o outro, falou, ô, Brão, acho que vai rolar. Aí falou o número lá, tentou puxar, reduzir, enfim. Deu certo. Vamos fazer. Aí quando fechamos a Alcione, né? Quando eu postei, muita gente não acreditou. Naquela época era mais difícil até. Sim. Mas quando ela mandou o vídeo, que eu postei o vídeo, Aí já era. da Marrom falando, tal, que ia estar no aniversário de Estação São Jorge. Aí eu falei, agora não tem como voltar atrás. Vambora, meu irmão. barriga. Vambora. Vou ganhar R$1, mas vai estar tudo Eu bem. imagino por quê? Porque a gente pensa em números, né? Quando você tá do outro lado, você passa a ser. Você tocava, correto?
Você fazia um samba com a rapaziada lá no começo. Você eu começou a sempre fazer fiz um samba ali tirando onda, tudo, mas nada de tocar Mas daqui a profissional, pouco você se depara com uma situação onde você deixa de ser pedra e vira telhado de vidro. Aí você passa a caramba. olhar de uma outra maneira. A barriga daquele gelo, putz, será que vai dar quórum? Será que eu vou conseguir pagar tudo isso? Será que as coisas vão acontecer do jeito... Será que vai vender os ingressos? Será que vai vender os ingressos? Cara, é muito preocupante. Muito, As pessoas que não estão dentro desse universo, elas não fazem ideia o quanto é Não tem difícil, noção, cara. não tem noção. Não é fácil. noção. Elas veem a gente lá no meio do Huawei e tal, isso, aquilo, mas a nossa cabeça, só nós sabemos ali o que está acontecendo Que realmente. nós já estamos sofrendo 2, 3 meses antes. E é difícil pra caramba, E Bruno. na semana do evento é uma loucura. E a Alcione é um público mais velho, né? E o público mais velho é exigente, né? Acostumado em show dela com mesa, com tudo. E eu não tinha mesa, não era um show o que dava pra todo mundo ficar sentado, né? Então tinha os camarotes, mas tinha bistrô, a galera em pé e tal. Então foi muito desafiador. E um dia antes, a equipe dela estava no hotel, pediu para passar o som. E eu providenciei tudo, o equipamento que eles pediram. E quando os músicos chegaram para passar o som, eu fiquei nervoso, cara. Porque eram os músicos da Alcione, era uma outra estrutura. Foi o primeiro show grande que você fez ou não? Você já havia feito outros eu com já o mesmo tinha. calibre? Olha, eu já tinha feito Péricles, Xande de Pilares, né? Já tinha feito muita gente. Mas assim, quando a gente fala da Alcione, a gente tá falando do artista muito grande, né? Sim, Com respeito a todos. Né? Alcione é Cada um dentro da sua sua esfera, dimensão, né? Então, sim. pra mim, ali foi algo mais que eu fiquei. E aí, cara, deu tudo certo, beleza, com dificuldade pra caramba. Quando chegou no dia, a Alcione, o produtor dela mandou me chamar lá dentro do escritório, eu resolvendo algumas coisas, a casa Aí você já saiu lotada. quase desmaiando. Tipo, Casa lotada, os ingressos acabaram, aí chegou o Polinho natural. naturalzão. Ô, Brão, a Alcione tá lá no carro, pediu pra te chamar. Eu falei, pra me chamar? A Alcione? Eu falei, não, cara. Mentira. Juro, cara. Chegou lá fora. Quando chegou lá fora, ela tá dentro do carro. Ela falou, pra você entrar no carro. Eu entrei no carro, ela, ô, meu filho. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar trabalhando junto, de estar fazendo esse show aqui. Tenho certeza. Pô, São Jorge não tem como dar erro, né? Toda simpática, toda. Eu fiquei olhando assim, eu não sabia nem o que falar, cara. Tira isso. É porque uma coisa é você. Outra coisa é você estar sentado num carro do lado da Alcione olhando pra ela. Cara, Né? assim, assim, na nossa mente, eu tive com o Cambota, conversando com ele aqui no podcast, e assim, existem alguns momentos que acontecem comigo, porque eu comecei tocando. Sim. 14 anos de idade eu já comecei na noite tocando. Então tem muitos caras que eram referência, que passou a ser meu amigo. Então tem alguns momentos que eu tô numa roda assim, eu olho para um lado, eu vejo um, olho pro outro, vejo o outro, eu vejo ele e falo, mano, é surreal pra mim. Falo, Isso acontece comigo até hoje, cara. acontece. De estar no churrasco, estar na casa do cara. Desculpem, mas isso acontece comigo também. E eu fico olhando às vezes assim, Fala, até hora meu, que eu dou um delayzinho, que sabe que você para e você fica, não é possível isso. será? Sabe, possível. é muito bacana esse sentimento. É muito bacana, você passa a viver aquilo que você, parece que você já sonhou, você já sabia de alguma forma que isso iria acontecer em algum momento. Eu nunca imaginava na vida. Mas de alguma Ia forma... pro Serete, pro Parque do Carmo, via os caras lá no palco, eu falava, nunca na vida que eu vou estar com esse cara tomando uma cerveja É muito com legal, ele. isso é muito gratificante. Muito, cara. Porque os caras são referência e são ídolos, de certa forma, Sim. são pessoas que você, puxa, admira. Sim. Então, você está ali sendo chamado de amigo, de irmão, isso, aquilo, comendo o mesmo prato e trocando ideia de igual, é um negócio fantástico. E o que é mais fantástico, eu acho, é o cara conversando com você sobre assuntos aleatórios, que não tem nada a ver com o mundo da música, porque você não enxerga aquele artista de uma outra maneira. Muitas vezes você nem sabe com que time que ele torce, o que ele faz. Sim, E você o não cara tem tá uma conversando com você, intimidade falando da sogra dele, falando do filho dele, falando de uma parada que não tem nada a ver. Oh, putz, ontem eu levei meu celular pra arrumar e contando a história do cotidiano, e você fica assim, ó. Caralho, será que isso está acontecendo comigo mesmo? O que mais me travou assim quando eu tive a oportunidade de ficar conversando de uma forma tranquila foi o Amigo Neto, cara. Eu tremia. Eu Pô, tremia e amigo, chorava. Cruel, cara. A primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer banda pra ele, eu tremia e chorava. Eu tremia e chorava o tempo todo. Pesado. O tempo todo. Outro cara que eu me emociono Major. quando eu encontro
quando eu encontro, e assim, é inevitável o choro, é Kleber Augusto. Nossa, nem me fala, cara. É Eu inevitável. tenho muitas histórias com o Kleber Augusto. Conta uma aí pra gente aí. Ah, cara, tem muitas. Né? Você quer uma? Inclusive, você falou de produção executiva, mais um dos trabalhos que eu tive o prazer de fazer junto ali. Foi Kleber Augusto. Foi né? Kleber Augusto, junto com o Grupo Arruda, que é um grupo do Rio de Janeiro. Grupo Arruda Eles cantaram Kleber cantando o Augusto. repertório do Kleber Augusto, com arranjos novos, gravamos no Maria Zélia, algo incrível. Legal. Quem puder, vai lá no YouTube, Flores em Vida, Grupo Arruda canta Kleber Augusto. Legal. O Grupo Arruda é um dos grupos. Muito, muito forte. Forte Inclusive, pra caramba. nós fizemos o Kleber Augusto cantar com a limitação dele, né, com aparelho, Sim. com microfone de alta sensibilidade. Ele cantou nesse trabalho aí, tá lá no YouTube. Pô, legal. Pra quem faz tempo que não viu o Kleber Augusto Cara, cantando. assim, eu vou procurar porque eu não tive acesso ainda. Vou mandar pra você. E eu não vou ficar mentindo, falar que eu vi. Que Vou mandar, eu você não vai vi, se emocionar. Mas eu quero ver. Sabe por que muita gente não viu? Porque logo quando nós íamos lançar esse trabalho, entrou a pandemia. Aí bloqueou tudo, liberações, autorizações, caramba. Aí demorou. Tem 5 anos que foi gravado. Eu não vi esse trampo ainda. Olha que eu. Ó, você pediu pra contar a história do Kleber Augusto, né? Conta aí. Veio aqui agora na minha mente uma. Nós tínhamos uma roda de samba no Bar do Cafofo de quinta-feira. Lá no Pagode do Cafofo, no Jardim Madeira, Zona Leste. Quinta-feira. Quando foi um dia, eu peguei e falei assim, pô, a gente cantava Fundo de Quintal a vida inteira. Então tudo do Kleber Augusto, todo mundo lá conhecia. Eu vou levar o Kleber Augusto qualquer dia na comunidade. Rolava uma costela no bafo. Já era tradicional essa costela. Vou levar o Kleber Augusto pra comer uma costela lá. Pô, o Kleber Augusto maloqueirão. Pé pra caramba, aqui tá nem aí Gente pra da cá. gente. Nossa, Gente da total, gente. total. Gente da Aí eu gente. combinei com o pessoal, tudo, né? Na época a Karen, a filha dele, que tava cuidando, Sim. trabalhando com ele. Combinei com ele falou, eu vou. Ele tinha um show no Bolvinos. Inclusive, nesse dia, a Kátia queria me matar. Ele tinha um show no Bolvinos à noite. E eu combinei pra ele chegar 4 horas da tarde lá no Cafofo. Comer uma costela no bafo, a gente fazer um samba. Quando fosse ali, estourando umas 8 horas, liberava ele, que ele tinha palco às 10 no Bolvinos. O que aconteceu? Quando deu umas 2, 3 da tarde mais ou menos, eu não conseguia falar com a filha dele, a Karen. Me ligou e falou assim, Brão, você não vai acreditar. Perdemos o voo. Tô com outro voo aqui, só que não é mais em Guarulhos, é em Congonhas. Pô, imagina. Que horas vocês vão chegar? 6 horas da tarde. Imagina, de Congonhas pra Zona Leste, horário 6 horas da tarde. Aí foi uma aventura. Aí eu peguei o carro do Wagner, não tinha carro na época. Fomos a milhão buscar o poeta. Quando chegou no aeroporto, que pegou ele lá, e ele, tipo... Beleza, aí a gente no carro vindo, trocando uma ideia, tudo. Quando chegou lá no Cafofo, eu autorizei a divulgação que ele ia estar lá. E eu não tinha visto no dia de semana, uma comoção tão grande de pessoas apaixonadas pelo Kleber Augusto. Lotado o bar. Lotado e todo mundo esperando o homem. Quando esse homem chegou, cara, te juro, parecia... É uma celebridade pra Ele é uma nós, celebridade. né? Pra nós é uma entidade do samba, É isso né? que eu ia falar. Todos esses caras que, putz, do fundo de quintal, vamos falar só do fundo de quintal. Todos esses caras que nasceram e se criaram no fundo de quintal, eu vejo como entidade. Eu vejo os caras, parece que tem uma luz em volta dos caras assim, diferente, cara. É a maneira que eu olho. Se eu olho o último que eu vi foi o seu Ronaldo. Inclusive, ele estaria aqui hoje para a gente poder bater um papo, mas como ele chegou um pouco mais tarde e tal, a gente não conseguiu, mas já está agendado. Mas o Sombrinha é outro cara também que olha assim para ele, tem aquela luz, aquela áurea assim, você fala, caramba, é uma entidade que está aqui na minha frente. A entidade do samba, de certa forma, Sim. os caras são uma entidade. A Mig Neto, então, nem se fala. Big Neto, Dona Ivani Nem Lara. se fala, Dona Ivani Lara, Jorge Aragão. Esses caras são diferenciados, velho. Não tem como você falar que não. Não tem como, demais, não tem como. Pô, bacana essa história aí. com E o aí, Kleber. só pra finalizar essa história, o Kleber Augusto chegou lá, lotado. Aí ele foi pra roda de samba. Pô, pegou o violão do amigo nosso lá do Magal. O Magal ficou emocionado, porque o Kleber Augusto tocou com o violão dele. Violão, assim. Você vai lá tentar comprar esse violão. Assinou depois, tudo, né? Bacana. E quando terminou, tinha o bar e tinha
É a mesma coisa do Pelé jogar com a minha chuteira. Cara, tinha uma escadinha e subiu, o Kleber Augusto subiu pra lá pra comer a costela, porque a gente ia correr pro Bovinos. Certo. E o pessoal do Bovinos já, meu Deus, cadê? Tô vendo os vídeos, solta o homem. Aí lá na costela, puta costela legal, ele tomando uísque, ele não queria ir embora, ele não queria ir embora. E lá embaixo a galera batendo no portão, porque queria tirar foto com ele, queria estar junto com ele. Mas virou um alvoroço do povo querendo ele. E pra tirar esse homem de lá, da quebrada. O povo chorando, tirando foto, abraçando. Foi muito marcante esse dia. Pô, bacana. Essas emoções que a gente sente produzindo, esse sentimento de situações que acontecem, é muito legal. A gente leva pro resto da vida. Às vezes a gente não ganha R$1. As pessoas não fazem ideia. Às vezes a gente não leva R$1 embora. Mas essas coisas, elas ficam e não tem preço. Não. Você que está aí na quebrada, que quer virar um produtor musical e tal, procure o Brão. Ele vai virar um coach para a sua vida. Ele é um cara que pode te ajudar muito através das redes sociais. Você pode ficar à vontade para passar. Você pode falar com o cara, que o cara vai poder te orientar muito. Eu sei que na quebrada tem muitos caras que querem fazer os seus eventos, suas festas, e vão encontrar o caminho, porque isso também é natural. Você vai aprender com as pancadas, com as porradas. É legal você ouvir um cara igual ao Brão, que já está há bastante tempo nessa caminhada, ele contar um pouco da história, que nem tudo é flores. Não. Mas você tem que persistir. Sim. Você tem que acreditar. Muito. Porque eu só estou aqui porque eu acredito ainda, Brão. Muito. Eu sei que eu não vou ficar milionário mais, isso não vai acontecer. Mas o amor que eu tenho pela música, o amor que eu tenho pela música, o amor que eu tenho pelo samba, o amor que eu tenho, sabe, pela produção, é o que me leva. Me leva. Às vezes eu sou taxado disso, aquilo, até mesmo sem ser. As pessoas falam o que querem. Tem tudo isso ainda. Tem um monte de coisas que acontecem que eu não paro para ficar dando a minha versão. Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Cara, também porque não. Naturalmente as coisas vão aparecendo e se encaixando. Sim. É natural, velho. Exato. E é legal você falar isso daí, porque ontem eu estava conversando com um amigo meu, que ele estava comentando o seguinte. Infelizmente no mundo do samba tem conversinha torta, disse-me disse, um monte de gente falando mal de todo mundo, né? Aí um parceiro meu pegou e falou assim, é engraçado, eu vejo a galera falando mal de fulano, de beltrano, de ciclano, só que assim, sabe aonde o cara tá? Sabe aonde encontrar o cara? Se você tem algum problema com o cara, por que você não vai lá? Na grande verdade, as pessoas têm as suas versões próprias sobre isso. Se você tem uma indiferença com ele, se esse cara te deve, se você quer pegar ele, sei lá. Você sabe onde encontrar o cara. Você sabe onde o cara tá. Então, se você não vai lá, o que acontece? É bunda mole? Ou não é bem isso daí? Qual é que é? Porque sabe onde o cara tá. Bem por aí. Vai lá e fala com o cara, meu irmão. Porque, assim, as pessoas gostam de falar. Esse é o problema. Eu não perco meu tempo para ficar falando da vida dos outros. Isso não vai acontecer. Não. A gente vai trocar várias ideias, Bruno. Mas você jamais vai ouvir o Joel perdendo o tempo dele para poder ficar falando do fulano, cicrano, sabe? É porque ninguém sabe da verdade exata, né? Existem várias verdades. Então não adianta você vir falar aqui na minha orelha de certas situações, que eu sei que do outro lado também vai ter, sabe, o lado dele também, enfim. É isso, a gente vive muito disso. Esse nosso universo tem muito disso. O que você acha que falta pro samba para dar uma engajada, dar uma melhorada? O que falta no samba, na sua visão? Cara, na verdade, assim, como já dizia Nelson Sargento, mudaram toda a sua estrutura, lhe impuseram outra cultura e você nem percebeu. Você nem percebeu. Hoje nós temos um mercado que ele está voltado para números de streaming, ele está voltado para uma preocupação diferente, né? A sua cultura em si, a sua identidade em si, a sua raiz em si, ela é menosprezada pela grande mídia, essa é a bem da verdade. E quem carrega o samba na veia e quer fazer algo, tem total certeza de que não vai conseguir viver dignamente daquilo, né? Como diz uma frase da música do Vini Santa Fé. Meu samba me basta e me deixa feliz. Se você pensar assim, você vai guerrilhar pelo seu samba. Agora, comercialmente, cara, não vai conseguir. Porque mudou tudo. Mudou completamente. Os valores são outros. Você tem grupo hoje, não vou citar nomes aqui. Nem precisa. Mas você tem grupos hoje que estão muito explodidos na mídia, com um cachê de R$250 mil. R$250 mil. E que se você olhar individualmente os caras tocando,
Cada instrumento você conhece no mínimo 10 caras que toca mais do que ele. Mas houve um grande investimento naquilo, um grande investimento naquela regravação. Sim. Houve um grande investimento e os números aconteceram no Spotify, no YouTube, e ele é julgado por ser um artista top, não sei o que, do Brasil, por Sim, conta sim. daqueles números. Sim. Por conta daqueles números. E não pela qualidade própria, Não. por entendimento real É. da parada Então não existe. essa classificação de top 1, 2, 3, 50 do Spotify, ou os números do YouTube, eu, Brão, como um apreciador, não como produtor, eu como apreciador, isso pra mim não muda nada. Sim, não interfere em nada pra É mim. porque o meu gosto pessoal, ele não tá avaliado pelos números que o cara tem. Sim. Mas na mídia, e quando isso se reflete em vendas artísticas, é aquilo que manda, cara, que o povo infelizmente. acaba consumindo, né? A gente perdeu um pouco da. Como é que eu posso? Da essência. Porque o brasileiro, musicalmente falando, ele tinha muita referência nas épocas dos festivais. Existia muita música de qualidade. O tempo foi passando, foi entrando vários ritmos que foi ficando pobre. Foi ficando pobre a nossa consciência musical. Sim. Sabe, muitas coisas vieram e acabou destruindo aquilo que foi criado, que nasceu dos festivais, caras. Lá atrás, que tinha vários nomes, como Milton Nascimento, como Cartola, esses caras que participaram assim, de festivais assim maravilhosos. E o Brasil era muito referência em relação à sua música, culturalmente falando. Só que hoje foi perdido muito essas referências. Se perdeu bastante, porque foi entrando outros ritmos e foi ficando pobre a nossa cultura musical. sim. O ouvir a música, sabe? As pessoas se fascinam com qualquer situação e não é isso. A música ela foi feita para poder interagir com as pessoas. Mas fazer você pensar. Sim, sim. Só que hoje isso acabou. Acabou. Porque assim, ó, se você é um fabricante de caneca, ou um fabricante de. Ou você tem a opção de fabricar celular, por exemplo. Aí você entende que você tem um público de milhares de pessoas interessadas no celular. Mas você tem um público muito pequeno interessado em caneca. E você tem a opção de partir para os dois. Qual que você vai partir? Você vai querer vender aquilo. Naturalmente, comercialmente falando, você vai pro celular. Você vai Onde as querer pessoas- vender Sim. aquilo que muita gente consome. E o que é essa muitas pessoas que consomem? Quando você fala de uma. Quando nós falamos sobre uma educação familiar, de uma essência. Pô, você citou que tem 40 e poucos anos de idade. Eu também, eu tenho 44. Quando você tinha 10 anos de idade, né, igual nós falamos aqui, que nós ouvíamos aquilo que os nossos pais colocavam lá, pô, aí você vem na sua memória um disco do Djavan, um vinil da Maria Rita, um Maria- vinil do próprio Amigo Neto, Maria Rita não, me que desculpa, tal? Elis Regina. Tim Maia, Elis Regina. Então você ouvia aquilo e você absorvia uma qualidade musical absurda. Nós estamos Milton falando de Nascimento. monstros da Você música falou- popular brasileira. Sim. Hoje, uma criança com 10 anos de idade, sabe o que ela ouve? O que ela quer. Ela assiste o que ela quer. Ele não assiste mais sentado no sofá com a família. Não, ela assiste no celular dela, no quarto dela. Na privacidade dela, né? O que ela quer. E ela ouve a música que ela quer. Qual é a música que tá lá no Spotify, no YouTube, acessível para essa criança de 10 anos de idade? Vai ser a Elis Regina? Não, Vai ser o Djavan? Vai ser o Amigo Neto? esquece. Não sabe nem quem é, cara. Esquece. Então não tem mais a herança musical, Isso a gente infelizmente. perdeu, a gente perdeu. Nós herdamos uma essa herança identidade, musical. essa identidade Eles hoje o não. Brasil perdeu, porque o Brasil é conhecido mundialmente por ter músicos e as melhores músicas também do mundo. Sim. Então, assim, perdeu essa referência. Estamos naufragando. Triste. Estamos naufragando, Brão. Triste. O Brão vem mudando de assunto agora, voltando para uma pergunta pessoal. O Brão vem da periferia, da Sim. dificuldade. Sim, pra caramba. Porra, legal, Brão. Sim. Legal. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque você sendo um cara periférico e talvez privilegiado por ter uma pele um pouco mais clara, a sua dificuldade foi um pouco menor do que a dos seus parceiros que eram pretos e pobres. Sim, Correto? Sim, isso existe, é fato. Não tem como negar, né? E os meus parceiros de infância, igual eu citei aqui, o Leandro, o Tutu,
Pô, sem demagogia, tudo negrão, cara. E a gente sempre andou junto, né? A minha família, uma parte dela é preta, outra parte, meu avô casou, meu avô parte de mãe, casou com uma loira do olho verde, aí veio tudo se misturando. Sim. Mas por a gente ser tudo pobre, simples, humilde, viver ali, escola bem simples e ter toda aquela dificuldade, né? Pô, A mesma dificuldade que a acho do que preto. todos, a mesma, do A mesmo mesma. bairro, a mesma coisa. Então a gente não tem esse tipo de comparação. Porém, quando você vai crescendo, que você vai procurar um emprego, que você vai junto com o seu parceiro, e que você vê a forma que é tratado, não tem como negar que não Você já existe identificou, já viveu isso? Já, cara. Puta, Já me senti mal, não quis falar na hora, mas eu cheguei em casa mal. Eu já senti, de criança, assim, de moleque, com amigos meus, eu já senti essa diferença em relação à cor da pele, olhar, o preconceito. sim, em lugares o olhar, eu já senti. Já senti situações muito sérias, muito tristes, de um amigo meu vir se aproximar de mim e vir, tipo, um segurança, assim, para ver o que estava acontecendo, cara. Como se ele fosse fazer alguma coisa contigo. É o meu amigo, pô. Sacanagem isso. Ou então, assim, ele tá com você? Pô, ele nem me conhece, nem sabe. Por que não fez a pergunta ao contrária, né? É complicado isso. Você até me desculpa perguntar isso, Não, mas eu sou tranquilo para falar sobre curiosidade isso. mesmo minha para poder entender, porque eu sei que você é um cara que está inserido aí dentro do samba do nosso movimento e conhece um monte de gente, independente da cor da pele. Sim. E eu sei que você desenvolve legal, você transita legal sobre isso. Sim. Então eu queria entender um pouco mais da sua cabeça, o que você já viveu, vivenciou, vendo essa diferença. Sendo a pele um pouco mais clara, mas mesmo assim sendo periférico. Eu acho que para a sociedade, que o pessoal que tem muita grana, isso não muda muito. É. Não vai fazer diferença. Você é periférico, então Não você tem não esse tem dinheiro, entendimento, você é preto também. Certo? Nós somos Mas da periferia, dentro sim. desse âmbito que você falou, trabalho, se relacionar em alguns lugares, entrar em alguns lugares, isso já faz uma certa diferença. Sim. Você vai ser visto de uma outra forma, eles vão te olhar de uma outra forma. Por mais que você seja periférico, você Exatamente. vai ser visto igual um preto entrando dentro de situações ou lugares diferentes. Eu vou fazer uma pergunta para você que eu faço para todos, Tá. mas para saber um pouco mais sobre o que você pensa. Tá. As relações interraciais, as relações afetivas, o que você pensa sobre isso? Em que sentido? Como você vê, de que maneira você enxerga as relações entre pessoas de cores diferentes? Você tem alguma Cara, observação para me colocar? E o que você ó, pensa? eu tenho, assim, a mente muito aberta sobre a questão de que as pessoas, elas escolhem se amar, decidem se amar. Ninguém passa a se gostar, ninguém passa a ter uma proximidade se não rolar uma química legal, uma áurea, uma energia, né? Isso vai indifere. Pode ser um preto, uma branca, um preto, um gordo, um magro, um velho, um jovem. Isso indifere. Dois homens, duas mulheres. Isso indifere. Por que da minha pergunta? Hoje é tão modismo É. essa questão. Eu vou ficar com o pretinho porque eu quero entender o que o preto tem. Ou o preto tá ficando com a branquinha porque ele é palmiteiro. Sabe? Então tem essas questões hoje que rola muito. Tem. E eu tenho muita curiosidade de perguntar para todo mundo que passa aqui para eu poder ter um entendimento de cada um, para ver se eu tô pensando errado, ou se eu, sabe, o que eu penso vai de encontro. Sim. E, enfim, eu também penso igual a você. Eu acho que as relações elas não tem que ser definidas através da pele, da cor da pele. Claro. Mas também a gente tem que estar atento com essa questão de modinha. Sim. Sim. Porque de repente, em cima de uma situação ou outra, você pode ferir uma pessoa, outra pessoa Claro. ferir, e você sair totalmente Não, traumatizado dentro das relações. você pode ferir a própria pessoa que está com Sim, você, claro. às vezes levando para sua família conhecer. Claro, cara. claro. Eu já ouvi muitas você tem que ter histórias muito assim. cuidado em relação a isso. Quando você se relaciona com uma pessoa muito diferente do seu universo, seja ela preta ou branca, não sei, Sim. mas que seja muito diferente do seu universo, você tem que ter certos cuidados. Ó, eu sempre vou falar desta maneira porque é uma maneira natural que a gente Sim, fala vamos no lá. meio do samba, né? Eu sempre convivi com a negrada a vida inteira, não tem jeito. O samba é o samba, meu irmão, não tem como, né? E eu sempre tive muitos amigos
inteligentíssimos, discutindo sobre o assunto e me orientando também sobre algumas situações. Eu tenho os meus últimos 2 professores que eu ouvi coisas que abriu muito minha mente. É o Christian e a Vanessa, mas o Christian, que é um parceirão meu, eles são proprietários do Africanize, porra, a maior página preta da América Latina, né? Eu aluguei um período atrás, eu aluguei uma sala no Tatuapé, e eu já conhecia o Dr. José, que era o dono do escritório de advocacia, ele que me alugou uma sala lá, que ele tinha um espaço, porra, negrão, parceiro, meu advogado e tal. E aí eu conheci um salão de beleza que era do lado, e o Christian e a Vanessa, que eram sócios, eu conheci eles lá, a gente almoçava junto, a gente conversava muito, sobre muita coisa. Imagina o que chega pra eles, né? Sim. E aí eu, como branco, do olho claro, inserido no universo, tinha coisas que eu precisava entender que é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Muito. Às vezes só quem tem a pele mesmo vai entender só de olhar, só um olhar. Então, a questão do lugar de fala tem que ser muito respeitado. Muito respeitado. Por isso que muitas coisas eu procuro me abdicar. Cara, assim, eu acho que também eu preciso fazer algo que eu falei no programa com o Homenzinho. Eu preciso fazer isso o quanto antes. Esse espaço de fala tem que ser para as mulheres também. As mulheres pretas, principalmente. Sim. Por ser mulher e por ser preta. A gente precisa abrir espaço porque elas têm muita coisa a ser passada. Se eu, como negrão homem, passo por situações, imagina uma mulher preta, velho. Sim. Vai passar 10 vezes mais. Então eu preciso abrir esse espaço de fala. Claro, muito para as importante. mulheres virem aqui, sabe, bater um papo comigo e colocar para fora as suas dificuldades e as suas necessidades também. Sim. Porque deve haver, assim, inúmeras situações vividas por elas que eu quero falar muito. Eu quero conversar com todo mundo, Brão. Eu quero ter a oportunidade de bater um papo com todo mundo. Porque a questão da mulher negra e várias outras pessoas que não teve e não tem o privilégio que outras pessoas têm. Sim. Eu já discuti feio assim com amigos meus branco que não tem um entendimento histórico de um privilégio branco. Sim. Que não tem um entendimento de que é muito fácil para ele, que vem de uma posição, e que precisa existir sim situações para poder ajudar a retratar aquilo que foi tirado lá atrás. Eu vou te perguntar, então, sobre cotas. Qual o seu pensamento em relação a isso? Cara, eu acho que é pouco. Eu, particularmente, eu acho que tem que ter. Esse lance de cotas é bem complicado, porque cada um entende de uma maneira. Sim. Só que eu penso o seguinte, vamos pensar numa dinâmica, vamos pegar uma dinâmica onde você coloca numa linha assim, 50 pessoas, pega aleatórias, vai na periferia, vai onde você quiser, pega 50 pessoas. Coloca assim, numa linha dessa maneira. Aí você pergunta assim, quem aqui sempre teve pai e mãe? Dá um passo para frente. Quem aqui já morou num barraco de madeira? Dá um passo para trás. Quem aqui já estudou num colégio particular? Quem aqui já perdeu a mãe aos tantos anos de idade, perdeu um irmão para as drogas? Você faz uma dinâmica e vai mandando os privilegiados dar um passo para frente e vai colocando essas pessoas que não queriam aquilo para a vida dela, dando um passo para trás. Que teve que optar por apenas trabalhar e não pôde estudar, etc e tal. Aí você vai ter uma galera que está aqui e uma galera que está lá na frente. Como que eu vou considerar que eles têm a mesma oportunidade no mercado de trabalho? Como eles têm a mesma oportunidade? Não tem, cara. Isso, historicamente falando... Historicamente não tem. Historicamente falando, a gente tem mais ou menos aí uns 160 anos de atraso dentro da minha comunidade preta. Sim. Vou colocar só 160 anos. E dá de 1888 para cá. Sim. Você entendeu? Eles soltaram, libertaram nosso povo, mas não deram direção. Não teve uma cultura, não teve nada, um ensinamento, não teve escola, não teve nada disso. Vai, vocês estão livres. Como é que eu vou tirar um povo de uma terra, trazer para uma outra, um outro continente, sabe? Eu vou escravizá-lo, vou ficar 160 anos sugando aquele povo e daqui a pouco eu assino uma lei e jogo esse povo na rua. Sim. Então, cara, esse retrocesso
ele já vem de muito tempo. Essas cotas que existem, é a cota. Sim. É a cota, tem que existir. Tem que O meu existir, pensamento eu é também. esse. Eu passei por um período meio que confuso, tentando entender. Mano, mas eu sou capaz. Mas não é questão de Não é questão capacidade. de capacidade. Não é essa questão. Exatamente. É de, Eu cheguei nessa conclusão. é de retratar aquilo que putz, foi tirado. Foi tirado. Não, ou então você pega todos os privilegiados, historicamente falando, de europeus e tudo, tira a grana de todo mundo, É. coloca todo mundo no nível igual e fala, agora vai pra Agora luta. vai pra luta. Aí vamos ver quem é capaz. Aí sim, Aí seria sim. legal. Mas não vai, não vai ter isso acontecer. não. Porque economicamente falando, no nosso país, quem ergueu e levantou esse país foram os negros, foram os índios. Exato. Depois que chegaram os europeus, que também ajudaram a construção desse país, e assim, eles também tiveram o papel deles, mas não escravizados. Sim. Pô, cara, isso é tão sério. Eu vi ontem o Mano Brown, tava vendo ele dando uma entrevista com o jogador Diego, num podcast, não me lembro o nome. É, eu vi também. Ele comentando do que tem alguns times que ele não gosta e que ele não dá moral, alguns times europeus e tal, porque o país sempre foi muito rico, muito milionário, então automaticamente os clubes poderosos, com grana para ser aquilo tudo. Então você tem uma Champions League milionária e pô, e nós aqui sofrendo várias situações com muito jogador, sonho de atletas da periferia ganhando um salário mínimo ou não ganhando nada. Na grande verdade, 3%, Pra tá lá. 3% só ganha salários astronômicos. O resto, cara, passa mal. Passa mal. Igual na música também tem isso. Eu tenho um sobrinho no Moreirense, em Portugal. Ele jogou aqui no Ituano, agora ele tá... Inclusive ele tá de férias aqui, ele tava combinando comigo hoje da gente se ver esse final de semana. E é isso, cara, é um sofrimento, é uma doideira. É uma luta. Então, como que você... Eu concordo com o Brau quando ele fala assim, pô, como é que eu vou ficar lá babando e tal, Champions League, porque o time A, B ou C, o Real Madrid... Pô, mas peraí, historicamente, por que que eles são assim, tão ricos, tão poderosos, né? Então, peraí, vamos entender os outros países que sofreram pra caramba. Isso reflete também toda a nossa sociedade, cara. Sim, e até na nossa cultura mesmo. Do garoto querer E até sair... no samba. Não, sim, e que o garoto querer sair a sonhar ir pra Europa pra poder ganhar dinheiro. Ele tá no país do futebol, velho. Mas ele não sonha mais em ir pra seleção. Que antigamente era assim, né? Era sonho de... Sonho era ir pra seleção. Molecada, não era ganhar dinheiro, Não. era jogar bola. Eu queria só jogar bola. É terrível. E a última seleção eu tava vendo os caras com barbeiro, maquiador, cabeleireiro. Uma pré-produção pro cara jogar bola. E não jogando nada. Passando vergonha. Uma molecada fraca da seleção brasileira. Aí você pega... Nem vai muito lá atrás. E antigamente os caras tinham que ter barba. Bruto. Sovaco, É, 3 que vou dias nem sem tomar tomar banho, banho. pra já erguer o braço, Bruto. o cara nem encostar, sabe? Hoje em dia não, os Não, caras hoje em fazem dia eu a acho que esse sobrancelha. jogador de hoje, acho que ele evita cabecear para não zoar o cabelo dele. Tá feio, né? Tá É feio. bem isso. E quais são as próximas produções suas? O que que tá rolando aí, Bruno? Você quer falar? Cara, eu sempre tive uma militância no mundo do samba. Às vezes tem pessoas que não entendem isso. Outros já perguntaram para mim, pô, Brão, como que você me faz um show do Péricles para 1.500, 1.800 pessoas e de repente na outra semana você tá anunciando o Ilcinho Procópio, um exemplo, né? No barzinho do fulano de tal. Ilcinho, quero mandar um abraço pra você. Você é meu irmão, meu camarada. Eu quero trazer você aqui pra trocar ideia comigo, certo? Demorou. Procópio é meu parceiro. Pô, aquilo ali, pô, o Ilcinho é Mas voltando ao muito assunto, amigo. Deixa eu só dar um corte rapidinho sobre o Ilcinho Procópio. Pode, fica né? à vontade. A Mama, assim como ele denomina a mãe dele, e todos nós chamamos de Mama também, né? Pô, simpaticíssima, uma mulher, meu Deus, extraordinária. Chama de tia. Uma história incrível, parteira. Bom, você sabe do que eu tô falando. E na quebrada do Ilcinho, onde ele mora, pô, cara, você tem que ir lá no Peri, você tem que entrar e subindo, vielas lá em cima. Eu nunca tinha ido na casa dele. E a Mama, a mãe do Ilcinho, sempre me prometeu um feijão gordo, né? Que não é a feijoada. Não é a feijoada. Feijão gordo. Feijão gordo, é outra parada. E, pô, falei, vamos lá, tomar essa gelada, apertar uma caipora, lá. falar de samba e eu comer feijão gordo. E eu tinha um São Jorge
bem na entrada da Estação São Jorge, bem grandão, cara. Acho que tinha 1 metro mais ou menos assim, imenso. E ela toda vez que ia lá, ficava e olhava e falava, é muito lindo, tá, beleza. Nós precisamos fazer uma reforma lá e ia mudar de lugar, né? Aí só que a galera não queria pôr a mão, mexer. Tinha que ter autorização pra ir lá, pra tirar tudo. Certo. Falei, não, deixa que eu vou tirar. Quando eu tirei, já me veio ela na mente, me veio no coração de dar pra ela de presente. Vou levar pra ela. Eu levei lá, cara. Eu levei lá, marquei com o Procópio pra gente comer esse feijão gordo. Não falei nada pra ela. Era aniversário dele. Certo. Ô, Brão, encosta aqui pra gente tomar uma, resenhar. Foi eu e meu parceiro Bassi. Cara, eu subi o morro, vi elas. Imagina a galera do movimento me vendo, branco, do olho verde, com São Jorge de 1 metro na mão. O que você tá fazendo? Ali no Peri, pô. Porra. Falei, Procópio, já dá um Dá um salve abraço pra lá, rapaziada mano. lá do Peri, Elisa Maria ali, pessoal ali que, putz, eu tenho muito amigo ali. É um espaço, um lugar muito bacana. Já tô vendo muita cachaça. Eu quero trocar ideia com os líderes ali comunitários também, para a gente poder identificar as necessidades que existem nessa região, que eu sei que existe bastante. Então, você que está assistindo e está curtindo, pô, vem bater um papo com a gente aqui, vamos conversar, que é um espaço de fala para todos. E você que é líder comunitário, você precisa vir aqui nas Zumbi dos Palmares e bater um papo com a gente e apontar essas dificuldades que existem, para a gente poder tentar sanar isso aí de alguma forma, tentar ajudar de algum jeito com esse espaço de fala que você tem aqui, certo? Um abraço para todo mundo do Elise e do Peri aí, um forte abraço mesmo de coração. É um lugar que eu gosto muito. Também gosto. Eu gosto muito. Também gosto. Pra mim é longe pra caramba, né? Ah, mas eu tô aqui em casa, Tô é no fundo da pertinho. net, pra você é pertinho. É pertinho, aqui do lado. Pô, Brão, que bacana, cara, poder conhecer você um pouco mais, bater um papo com você, a galera poder te conhecer também. Eu acho que você poderia virar um coach. Nada. Dentro dessa área nossa aí, desse nosso universo, você tem muito pra mostrar ainda, pra ensinar. Tem muita molecada aí que quer fazer show, velho, que quer arriscar. Cara, Qual que é o conselho que você deixa pra eles? se você na sua vida for uma pessoa que desiste quando você não alcança, quando você não conquista, se você desiste, então não vem. Não vem. Não vem. Tem que ter coração bom também. Tem que ser forte pra aguentar as pedradas, as Resiliente, pancadas. tem. Os apontamentos de dedo, sabe? Você tem que... Pra caramba. Os pra contratempos que acontecem Sim, também. muitos. Você tem que segurar certos BOs, ficar quietinho, mesmo ele não sendo seu. Exatamente. É muita coisa. É muita coisa. Pô, tinha até mandado pra você alguns nomes de artistas que eu já tive o Você prazer mandou vários aqui. de fazer o show e de conviver, camarim e tudo aquilo. E cada vez que eu anunciava cada um desse artista, né? Era uma emoção muito grande, porque é uma guerra, é uma luta, É né? uma luta. Né? É uma Pô, luta. e eu já tive o prazer de fazer muito show. Sim, por isso que eu trouxe você aqui, porque eu sei que você tem uma experiência muito vasta dentro disso, e passar essa informação também pra galera que tá nos curtindo aí da periferia, cara. Esses moleques que estão chegando novos agora, pra rapaziada que tá chegando agora, que também não é tão novo, mas enfim, pra poder entender um pouco mais disso, desse nosso universo, que eu também faço parte disso, Sim. indiretamente e diretamente disso aí. Mas trazer você aqui pra trocar uma ideia foi muito bacana, porque você representa essa nova geração Sim, claro. e tá vivendo isso hoje de uma forma muito. Você que fomenta esse movimento, você é um dos caras que mais fomenta esse movimento hoje. E você faz parte de uma nova geração, entre aspas, porque você já está aí 12, 13 anos na caminhada. Então, existiam outros caras, como o Polim, Pelé Problema. Não, pra caramba. Então, esses caras já são ETs, né, meu? Eu tenho um respeito muito grande e já tive várias oportunidades de estar junto, de conversar com todos esses meus professores, que eu considero como professor. Sim. Eu estou gatinhando, estou começando perto desses caras. Eu peço licença, peçam bênção para esses caras. isso. Polim, Pelé Problema, William da Zimbábue, William Luizão, cara, todos esses produtores da antiga, eu tenho o maior respeito, não é demagogia não, pode perguntar pra eles. Eu me considero um menino quando eu tô perto deles, porque eu sou, Sim. eu tô gatinhando. Sim. Só que eu tô fazendo a minha parada dentro do meu time ali, do meu jeito, com toda a humildade, e vou gateando sem desrespeitar ninguém jamais, cara, jamais. Bacana, eu acho que isso é importante. Você reconheceu
o passado para você fazer o presente e o futuro. Ah, não, eu sou Você tem vidrado no passado. Você tem que ter essa consciência. Sabe quem que eu encontrei esses dias? Eu tava na padaria com Casa Nossa, numa reunião aí, tá passando? Quem? O Duza. O Duza. Porra, quando eu vi o Duza, o Duza é uma lenda viva, cara. É uma lenda viva. E como é que ele tá? Tá bem? Tá bem, cara. Tá Bacana, bem, pô. bacana. Faz tempo que eu não vejo. Ideia, Faz muito tempo que eu não vejo. ideia. Muito Legal, bom. Brão. Muito obrigado pela sua presença Pô, aqui, cara, bater esse papo com a gente. eu que sei que foi agradeço. muito rápido, mas foi muito importante a sua Que presença bom, aqui, que bom. sabe? Pra gente poder conhecer um pouco mais desse seu universo, conhecer um pouco mais do Brão, o cara que movimenta e fomenta o nosso movimento, sabe, cara? Você tá de parabéns pelos seus trabalhos. Obrigado. Eu tenho acompanhado. Quero que você faça um trabalho junto comigo. A gente vem Vamos, conversando vamos aí, fazer, já bora. tem um bom Estou tempo. tranquilo com isso. A gente já Bora. vem conversando já tem alguns meses Vamos, já, pra gente poder fazer alguma coisa junto. Espero que a gente tenha essa Vamos, oportunidade. que Muito bom. obrigado mesmo, com toda a humildade do mundo, por você ter vindo aqui e bater esse papo pra gente poder conhecer um pouco mais. Se você Fechou, gostou, bom. é isso aí. Assista o nosso podcast, você vai entender um pouco mais desse nosso bate-papo. Eu queria que você desse essa moral também pros nossos patrocinadores. Dá uma olhada aí nesse GC aí. Você vai ficar muito bonito. Você, mulher, você, o cara que é vaidoso, procura a Jussara. Ela vai deixar você lindão, bem bonito, tá? E se você quiser dar um talento nos seus dentes também, quiser colocar aparelho, sabe? Procura a doutora Joyce. No GC também tem todas as informações, o Instagram e o número do telefone. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Valeu, Brão. Valeu, meu irmão. Vamos Até brindar mais. aqui com água. É água. Por enquanto. Valeu, por enquanto.